Boa noite. Tudo bem, minha gente? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, boa noite. Ah, Silmara, aqui. Tudo bom, Silmara? Lindalva, muita gente, não é? Que bom, gente, ver todos vocês aqui. Eu até estava comentando na semana passada. Oi, Glaucia, tudo bom? Elaine, Diógenes, Antônio Henrique, beijo, Adriana. Ai, coisa boa. Alguns eu estou revendo, né? Outros nomes estou conhecendo aqui pela primeira vez. Ana Vadeni, tudo bom? Patrícia, Tássio, Tayane, eu acho que vocês foram meus alunos, né? Me lembro dos nomes. Virgínia. Queridos, nós estamos aqui em mais uma segunda-feira. Eu tinha planejado os nossos encontros de segunda-feira para fazer oficinas, aulas abertas, com a finalidade de a gente poder ter uma espécie de, ou manter uma espécie de grupo de estudo. Afinal de contas, a maioria dos editais é publicada agora no segundo semestre. Então, para aqueles candidatos de seleção de mestrado ou de doutorado que precisam desenvolver um projeto de pesquisa, esse é o momento ideal. Então, a gente está fechando abril, nós temos maio, junho e julho. Esses 3 meses é o período ideal, Virgínia, tudo bom? Para a gente começar, para quem está começando do zero, né, especialmente projeto de pesquisa, para quem está já avançado, inclusive para quem já está dentro do mestrado, do doutorado, que precisa passar por uma qualificação, essa aula é muito importante. Então, esse é um momento importante para vocês definirem o núcleo do projeto de pesquisa de vocês. A gente vai ver no encontro de hoje que o núcleo do projeto gira em torno do problema de pesquisa. É do problema que a gente vai desdobrar todas as outras seções do projeto. A gente vai desdobrar a fundamentação teórica, a metodologia, o próprio corpus, e aí eu vou, inclusive, sinalizando ao longo da nossa aula, eu vou sinalizando para vocês os pontos que a gente vai desdobrar, que vocês vão desdobrar, né, futuramente, a partir da aula de hoje, quando da delimitação do problema de pesquisa. Eu queria saber de vocês quem está fazendo ou vai fazer a seleção para mestrado e quem vai fazer para doutorado. Eu sempre pergunto isso porque existe diferença do ponto de vista do adensamento e do aprofundamento do conteúdo para esses níveis. Então, quem vai para o doutorado, eu vou sinalizando alguns pontos importantes, para quem vai para o mestrado também, por isso que eu queria saber aqui de vocês, conhecer melhor o nível em que vocês estão, né? Nível de pós-graduação. Ah, Tayane, você ficou na arguição, que pena. Mas aí que bom que você também passou as outras etapas, então você sabe onde é que você é forte realmente, né? Onde você tem as suas potências e onde é que você pode melhorar. Acho que a maioria de vocês é para mestrado, vão colocando aqui. Giovana é doutorado. Quem mais é doutorado aqui? Tayane, quando a gente vai para a entrevista ou para a arguição, que envolve uma relação de face a face com os professores da banca, o nível de ansiedade é maior, então é importante, agora que você vai fazer essa seleção, não sei se é a mesma que você vai tentar, ou outra, ter um tipo de planejamento e também de, trabalhar algumas habilidades para controle emocional, né? Pois é, Tássia, eu me lembro dos nomes de vocês, viu? Alguns eu lembro até da voz, tenho boa memória para esse tipo de coisa. Alguns de vocês já estão no mestrado, doutorado, né? E aí vão passar pela qualificação, ou então estão escrevendo, como a Virgínia já está escrevendo a dissertação, e vai já tentar para o doutorado, né? Perfeito. Então, vamos lá. Sem muitos rodeios, vocês me conhecem, eu vou logo direto ao ponto, para a gente não perder tempo e otimizar o nosso encontro aqui. Hoje nós vamos falar sobre a delimitação do problema de pesquisa. A ideia desses encontros das segundas-feiras é que a gente possa
planejar essas aulas e experimentar essas aulas à maneira de uma oficina, verdadeiramente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? No encontro de hoje, assim como nos próximos encontros das segundas, nós não vamos falar sobre a dimensão filosófica, teórica, conceitual que subjaz à criação de um projeto de pesquisa. A gente vai para a prática, tudo bem? Para o passo a passo. Essa aula que vocês vão ver hoje, inclusive, ela é uma espécie de aperitivo do módulo de projeto de pesquisa, mais especificamente do quadro de delimitação do problema de pesquisa, do curso completo e também do curso de elaboração do projeto de pesquisa. Então, nesses cursos, a gente tem um nível de adensamento e aprofundamento maior, os alunos acompanham as aulas junto com o acesso a diferentes exemplos de projetos de pesquisa, eles têm acesso ao grupo de estudo semanal e alguns encontros exclusivos que a gente só faz com a turma, além do acompanhamento particular, através de mentorias ou de avaliação do projeto de pesquisa. Então, o que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo de alta qualidade, é um conteúdo extremamente prático, porque é exatamente o conteúdo que eu utilizo com os meus alunos e com os meus clientes de consultoria. A diferença entre o conteúdo que vocês vão ver hoje nesse encontro e o que eu trabalho exclusivamente com os meus alunos, claro, a diferença é que nos cursos e nas consultorias, os meus alunos têm acompanhamento semanal, têm exemplos de projetos, os projetos deles são avaliados à medida em que eles enviam, então o nível de acompanhamento e aprofundamento é maior. Mas para você que não pode participar dos cursos ou da consultoria, uma aula como essa é muito valiosa, tudo bem? Vamos, então, iniciar o nosso passo a passo. Quando a gente começa a escrever um projeto de pesquisa e começa a entender a estrutura de um projeto, ou seja, quais são os itens, as seções do projeto, existe uma seção específica chamada de problema de pesquisa e pode vir com nomes semelhantes, né, como problematização, problemática, formulação do problema de pesquisa, tudo bem? Essa seção diz respeito especificamente ao que, na prática, a gente chama de objeto de estudo. Essa é a primeira lição que você tem que aprender na aula de hoje. O problema de pesquisa é o seu objeto de estudo, é o que de fato você analisa, o que de fato você investiga. Maria Eduarda, por que eu tenho a seção delimitação do problema de pesquisa e não objeto de estudo? Bem, a banca entende que para você chegar a um objeto de estudo específico que vai ser investigado, você precisa passar por um trabalho de delimitação, ou seja, você vai identificar alguma problemática no mundo e você vai delimitar essa problemática até o ponto de você compô-la, constituí-la como sendo um objeto de estudo. Um dos principais defeitos dos projetos de pesquisa em seleções de mestrado e de doutorado reside especificamente na má delimitação do problema de pesquisa. Com frequência, os candidatos escrevem muito, porém com pouca capacidade de sintetização, clareza e objetividade para colocar o problema de pesquisa. Isso é interessante porque isso se reflete, por exemplo, em casos de entrevista e arguição, ou em conversas banais, quando a gente pergunta para o nosso colega que está fazendo o projeto, seja para a seleção de mestrado ou doutorado, seja para a qualificação, ou seja, já dentro do mestrado e doutorado, eu tenho certeza que nós que estamos aqui criando um projeto de pesquisa já passamos por essa situação que é. Quando alguém pergunta para a gente o que é que a gente está investigando, tem hora que não vem uma palavra na sua cabeça e tem hora que vem 700 milhões de palavras na sua cabeça e você fala, fala, fala e a pessoa não entende nada que você falou. Essa é uma questão interessante porque quando a gente trabalha o processo de delimitação do problema, nós estamos fazendo tanto um trabalho intelectual, cognitivo, quanto um trabalho escrito de delimitar, de objetificar, de sintetizar o que é exatamente o que você está investigando. Na aula de hoje, a gente vai aprender a formular um problema de pesquisa sintético, um problema que pode ser apresentado na forma de uma frase, uma única frase.
ou de uma pergunta, que é uma frase. Então, a gente vai aprender a delimitar o questionamento, toda a complexidade do que a gente está analisando na forma de uma frase. Tudo bem? Então, o principal problema que os candidatos de seleção de mestrado e doutorado enfrentam é eles trazem muito conteúdo, muita informação no projeto, escrevem bastante, inclusive na fundamentação teórica, muitos escrevem bastante também na formulação do problema, mas é tanto conteúdo sem organização e objetividade que ele não chega a definir exatamente, ou seja, com exatidão, com precisão, qual é o seu objeto de estudo. E o nome objeto, pessoal, porque você objetifica, de fato é uma coisa que você torna palpável, tudo bem? Vamos aprender como que faz isso a partir de agora. Vamos começar com a seguinte pergunta. Para você poder definir bem, escrever bem, delimitar um problema de pesquisa, você precisa entender, inicialmente, o que é um problema. E aqui eu queria que vocês, junto comigo, participassem de um pequeno experimento. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat situação ou situações em que vocês usam a palavra problema no dia a dia de vocês. Quando é que a gente usa a palavra problema? Eu estou com problema, eu estou enfrentando problema, o problema é de fulano. Me dê pelo menos um exemplo de situação em que a gente usa a palavra problema. Tá? Você colocou aqui, quando algo fosse desordenado. Peraí, apagou aqui para mim. Sim, da ordem do. Pronto, uma coisa foge da ordem do controle. Excelente, Tássio. Giovana, quando tem uma dificuldade, por exemplo, eu estava com problema na minha webcam, inclusive eu falei isso, eu estou com problema na webcam. A Roberta, para justificar alguma situação, muito bem. A Silmara, é uma situação fora da minha rotina e que eu teria que resolver. Importante essa palavra-chave da Silmara, tá? Resolver. Se é um problema, é porque você vai resolver. Mesma coisa, o Paulo colocou aqui, ó, quando existe algo para ser resolvido. Exatamente. O projeto de pesquisa é exatamente para resolver o problema. Estamos chegando lá, gente. A Tayane colocou aqui algo que está fora do planejamento. Muito bem. Pelo que vocês estão notando aqui, eu quero que a gente faça esse esforço indutivo, né? Vamos primeiro partir desses exemplos que vocês estão dando para a gente chegar à definição de problema. Tal como vocês estão colocando aqui no chat, dá para a gente entender que o problema é toda e qualquer situação que apresenta características como falta de conhecimento, informação ou saber sobre aquilo. Então, você não tem algum conhecimento, falta algum conhecimento, você desconhece alguma coisa daquela situação em algum nível, por isso que você não consegue resolver, porque falta o conhecimento. Situação em que existe algum tipo de defeito ou dificuldade, vocês colocaram aqui também, né? Defeito, dificuldade, mau funcionamento de alguma coisa, coisa não resolvida, situação que apresenta algum tipo de funcionamento ruim, que gera algum tipo de efeito negativo, tudo bem? A partir desse nosso pequeno experimento, a gente já pode extrair uma lição muito, muito importante para o seu projeto de pesquisa. Essa lição é a seguinte: o problema é toda e qualquer situação que ou precisa ou é necessário conhecimento, saber, informação para ser resolvido, ou você precisa criar alguma coisa prática para resolver. Tudo bem? Então, a definição que a gente tem de problema, ela deve partir da própria rotina de vocês, do dia a dia de vocês. Uma das principais dificuldades que os candidatos têm na formulação do problema é que muitas vezes eles estão procurando o problema fora do cotidiano, fora da rotina. É muito mais difícil você encontrar o problema dentro de situações que você não, com as quais você não tem familiaridade.
essa é a nossa primeira lição. Procurem problemas, situações problemáticas, práticas problemáticas, eventos problemáticos, a partir da própria rotina de vocês. Essa rotina pode ser no âmbito profissional, pode ser no âmbito acadêmico, tudo bem? Pode ser no âmbito do entretenimento. Eu já peguei vários projetos de pesquisa que os alunos criaram uma problemática, por exemplo, assistindo um filme ou uma série. A gente vai ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Então, vamos lá. A partir desse nosso experimento, a gente já chegou à primeira lição, que é a compreensão de um problema, ou seja, uma situação que apresenta falta de informação ou conhecimento, dificuldade, obstáculo, mau funcionamento de alguma coisa, que gera algum tipo de efeito negativo. Essa é a nossa primeira lição. E, na esteira dessa lição, acabamos de aprender que problema precisa partir da sua vivência, da sua trajetória. Por isso que eu iniciei a nossa aula já fazendo a pergunta para vocês. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, é muito mais fácil, mais prático você formular um problema quando você tem algum tipo de familiaridade com as suas variáveis. Você já tem algum tipo de experiência, você já conhece aquilo em algum nível. Então, eu quero que vocês pensem nas próprias práticas de vocês, seja no ambiente profissional, acadêmico, mesmo familiar, em que vocês possam notar algum tipo de situação que necessite de análise, de investigação, para poder ser resolvida. Toda e qualquer situação que precisa de alguma análise para ser resolvida é, portanto, uma situação problema. Logo, quando você parte de um problema dentro da sua rotina, do seu dia a dia, fica muito mais fácil você falar sobre ele. Quando você, a partir disso, é aprovado o projeto e vai para uma entrevista ou arguição, o que a banca vai perguntar, uma boa parte das perguntas, na verdade, vão gerar no entorno do domínio que você tem sobre aquele problema. Como é que você vai resolver um problema que você não conhece a fundo? Um defeito que a gente encontra com muita frequência nos projetos de pesquisa, o primeiro eu já havia mencionado, que é não formular um problema com exatidão, fala, mas não sintetiza numa frase específica o que é esse problema. Essa outra deficiência que apresenta nesses projetos de pesquisa, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, é pouco domínio sobre o problema de pesquisa. Muitas vezes você acha que aquela sua situação, problema, aquele fenômeno que você está pensando, não é importante o suficiente para ser formulado à maneira de um problema. Tudo bem? E aí falta qualidade de informação. O seu texto do projeto fica pobre de informação. Você caracteriza pouco o problema, você aprofunda pouco o problema. Ele fica superficial, genérico. E por que isso acontece? Porque você não tem domínio do problema. Então, esse é um ponto que eu preciso ressalvar muito, muito aqui para vocês. Pessoal, os professores da banca são extremamente especializados em analisar projetos de pesquisa. Quando eles batem o olho, logo na primeira sessão, que é a sessão do problema, da problemática, eles já notam de cara se você tem domínio ou não daquele problema. E quando você apresenta na primeira sessão do problema de pesquisa pouco domínio, pouca qualidade de informação, pouca objetividade na formulação do problema, isso já cria uma expectativa que, na maioria das vezes, de fato, é provada, que é o restante do seu projeto de pesquisa vai apresentar uma série de precariedades. Lembre-se do seguinte: para que o seu projeto de pesquisa seja encarado pela banca como, de fato, um projeto de pesquisa, pessoal, ele pode ter defeitos na fundamentação teórica, preste muita atenção no que eu estou falando. Ele pode ter defeitos na fundamentação teórica, a banca não vai reprovar por causa disso. Sabe por quê? Porque se você apresenta alguns defeitos na base teórica, ela entende que você contorna isso fazendo as disciplinas do mestrado e doutorado. Então, tá ok. Você pode ter problemas no seu projeto, defeitos no seu projeto, na metodologia. Se não for um defeito grave, isso não leva à desqualificação ou reprovação do seu projeto. Por quê? Porque a banca entende que você vai sanar
a dificuldade da metodologia quando você fizer a disciplina de metodologia da pesquisa que todos os cursos têm. Quando é que a banca bate no projeto e diz assim, isso aqui não tem como ser aprovado? É quando ela lê o problema de pesquisa e ela não encontra, de fato, o problema. Ela não encontra o objeto de estudo bem delimitado, bem definido. Pessoal, se faltar a boa exatidão, a boa definição do seu problema de pesquisa, é muito simples. Você não tem um projeto. Por mais que você tenha escrito uma fundamentação teórica muito boa, tenha levado informações de qualidade para a sua metodologia, se você não tem um problema, você não tem um projeto. E por que isso? Vocês falaram aqui já. Vocês já me responderam intuitivamente. Quando a Silmara, quando o Paulo Sérgio colocaram aqui, resolução, resolver, é exatamente isso que a banca está preocupada. Só tem um projeto de pesquisa se eu tenho um problema real para ser resolvido. Se fosse para a banca analisar o seu nível de conteúdo, ela não ia pedir projeto, ela ia pedir só a prova escrita. Se ela só quer saber se você tem domínio teórico, ela ia pedir só a prova escrita. Se ela só quer saber se você tem domínio metodológico, ela ia criar uma prova escrita com questões. Por exemplo, defina o que é corpus. Diferencie abordagem qualitativa de quantitativa. A banca não faz isso. Por que ela não faz? Por que ela pede um projeto? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que você entenda como é que a banca raciocina. Eu quero que vocês se sintam no lugar da banca. Como é que a banca avalia o meu projeto? Eu quero que vocês entendam qual é a expectativa de candidato que a banca tem. O que ela está esperando do seu projeto. Para depois você adequar o seu projeto a essa expectativa da banca. Você tem que ser o candidato que a banca está procurando através daquela seleção. Tudo bem? Então, anote isso. Se você estiver anotando o que eu estou falando, coloca aí um destaque. Se você não formular bem um problema de pesquisa, não adianta morrer de escrever na fundamentação teórica, não adianta falar sobre várias ferramentas e métodos na metodologia, não adianta. Se você não tem um problema, você não tem um projeto. Tudo bem? A maioria dos candidatos reprova logo aqui. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Ficou claro que é um pré-requisito absolutamente fundamental definir o problema? E aí eu volto àquela pergunta que eu estava colocando aqui, que é a seguinte. Maria Eduarda, se quando eu formulo o problema, na verdade eu estou dizendo qual é o meu objeto de estudo, por que que no projeto não tem já o nome, assim, objeto de estudo, né? Sabe por quê? Porque a banca quer saber como é que você chegou ao objeto. Como é que você identificou um problema e delimitou ao ponto de criar um objeto? É isso que a banca quer ver. Por isso o nome da sessão é formulação do problema de pesquisa, ou problemática, ou problematização. A banca quer saber qual foi o raciocínio que você usou para poder delimitar aquele problema de pesquisa. Tudo bem? Vamos passar, então, para o nosso próximo passo. Em síntese, o primeiro passo foi entender o que é um problema, e a gente já sabe que um problema é toda e qualquer situação que falta conhecimento, informação ou dados, qualquer situação que apresente defeito, dificuldade, obstáculos, que produza efeitos negativos, qualquer situação, portanto, que precisa ser resolvida. O projeto de pesquisa, portanto, é a proposta do problema de um lado e a proposta de como você vai resolver ele do outro. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu quero que vocês agora pensem aqui no chat, se alguém se sentir à vontade para fazer isso, eu quero que você coloque um exemplo qualquer de problema. Da sua vida, do dia a dia, qualquer coisa que você entenda que é um problema. Me deem só um exemplo aqui. A gente está aprendendo a raciocinar como um cientista. Você só consegue fazer um projeto se você tiver condições de raciocinar tal qual o pesquisador faz. Me dê um exemplo de qualquer situação em que eu tenho um problema. Eu tinha dado o exemplo aqui, que era assim, eu estava com problema na webcam. Isso, Léo. Eu estava com problema na webcam. Sim, isso é um problema. Me dê outro exemplo, só para ver se vocês estão acompanhando. Pronto, Raimundo Júnior colocou aqui, ó, disciplina em sala de aula. É um problema.
Por quê? Porque é uma situação que ou falta conhecimento, produção de saberes para poder entender o problema, defeito, dificuldade, mau funcionamento, gera algum tipo de efeito negativo. A Virgínia, desenvolver argumentação em sala de aula. Pronto, é um problema. O Tássio, como administrar o meu tempo de estudo? Pronto, é um problema. Vamos pegar aqui o exemplo do Tássio, que é um exemplo que qualquer estudante ou profissional, seja aquele que está se dedicando para concursos, seleções, ou estudando para aplicar no próprio dia a dia, enfrenta, né? A Isabel colocou outra aqui, ó, falta de habilidade em utilizar os recursos tecnológicos na prática pedagógica. Perfeito. A Maria, como identificar as práticas educativas na comunidade. Vamos dando aqui o exemplo. Eu vou pegar um para a gente poder destrinchar, desdobrar, e os outros eu vou explorar em um outro momento, tá? Que hoje é a oficina, a gente vai ter uns momentos para desenvolver isso tudo. A Santinha também colocou aqui, podem ir colocando. Eu vou pegar um exemplo de um problema bem comum, como eu estava falando, uma coisa do nosso dia a dia. O que eu quero é que você entenda que qualquer situação do seu dia a dia pode se transformar em um objeto de estudo. O que eu quero que você entenda é como faz esse raciocínio, Maria Eduarda. Como é que eu pego qualquer situação e transformo no problema e crio um projeto? Porque quando você aprender como é que faz isso, a logística por trás disso, você consegue fazer qualquer projeto de pesquisa. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou pegar o exemplo do Tássio, ele colocou aqui como administrar o meu tempo de estudo. Pronto. Então, aqui eu tenho um problema. Tudo bem? Todo mundo concorda que isso é um problema, né? Eu tenho algum tipo de dificuldade, obstáculo, e precisa ser resolvido. Logo, é um problema. Eu quero que vocês raciocinem comigo o seguinte. Esse problema, que é administrar o tempo de estudo, esse é um problema que tem variáveis. Vocês concordam? Nenhum problema é simples. Ele tem variáveis. Vamos levantar aqui alguns aspectos que vão afetar esse problema. A gente está falando aqui do problema de administrar o tempo de estudo. Eu quero que vocês tentem aqui no chat me trazer aspectos desse problema. Por exemplo, o meu problema é administrar o tempo para estudo. Um aspecto que eu vou trazer aqui eu acho que um dos aspectos desse problema é você estar sobrecarregado de tarefas. Ele é um aspecto válido, ele faz parte do problema, administrar o tempo de estudo, pronto. Eu vou trazer um outro aspecto aqui, que é recursos, ferramentas e recursos para ajudar você a administrar o tempo de estudo. Questões tecnológicas, isso é um aspecto? Calma, Renato, a gente vai chegar já já nas hipóteses. Isso é um aspecto, eu quero que você, eu não estou falando das hipóteses, eu estou falando do que compõe o problema. Eu tenho um problema, que é dificuldade de administrar o meu tempo. Eu quero que vocês olhem para esse problema e tentem ver do que ele é composto. Essas composições eu estou chamando de aspectos, são os elementos que fazem parte desse problema. Eu tenho um elemento aqui, que é, por exemplo, sobrecarga de tarefas. Eu não consigo administrar meu tempo para estudo porque eu não tenho muito tempo. Sou muito sobrecarregada com vários outros compromissos. Isso é um elemento que compõe o meu problema. Outro elemento que a gente colocou aqui é uso de ferramentas, recursos tecnológicos que vão me ajudar a administrar o tempo. Pronto, esse é um elemento que está aqui no meu problema. O que mais afeta esse problema? O que mais faz parte da composição desse problema? O Raimundo colocou aqui, ó, autodisciplina, perfeito. Eu já estou entrando aqui em uma questão psicológica, comportamental. Falta de autodisciplina. Posso colocar também, dentro dessa dimensão psicológica, questões como ansiedade? Tem a ver com administrar o meu tempo? Tem? Me contem aqui. Ansiedade, fatores emocionais, eles podem ter a ver, eles podem afetar com o modo como eu administro meu tempo. Perfeito. Já temos 3 elementos. Vamos pensar aqui em um quarto elemento.
vocês, pelo menos algum de vocês, considera que a faixa etária da pessoa, a idade que ela tem, o tempo de vida que ela está vivendo ali, isso afeta a mesma coisa que um estudante de 17 anos, as condições dele para administrar o tempo para estudar é a mesma que um pai de família ou uma mãe com 35 anos? São as mesmas condições? Sim ou não? Eu quero saber se isso está aqui, ó, no meu problema. Não são as mesmas condições, tem uma diferença. Algum de vocês acredita que questões de gênero também pode afetar em uma situação específica? Olha aí, a gente já aventou aqui pelo menos 5 ou 6 elementos que compõem o problema de administrar o tempo de estudo. Um outro elemento, estudo para quê, não é? Administrar o tempo de estudo, porque você é uma pessoa que simplesmente gosta de estudar, você quer criar uma rotina de leitura, é uma coisa. Administrar o tempo de estudo porque você tem um concurso para fazer no futuro próximo, você tem uma seleção daqui a 2, 3 meses, faz diferença o objetivo do estudo? Ótimo, Tayane colocou aqui, se é ou não um trabalhador, ou se é um estudante profissional, isso faz diferença na administração do tempo? O que é que vocês estão colocando aqui para mim? A gente está fazendo esse exercício. A gente está entendendo que quando a gente identifica um problema, o nosso próximo passo é tentar enxergar a sua complexidade. Ó, a Tayane colocou aqui. No passado, estava estudando para concurso, mestrado, terminando especialização, quase entrei em colapso. É isso, né, Tayane? Então, veja, o exercício que eu quero que vocês façam. Quando você identifica um problema, qualquer que seja, e não existe problema banal, assim, eu não vou trabalhar a administração do tempo de estudo no meu projeto de pesquisa. Por que não? Você pode. Assisti um filme, achei um problema curioso lá. Você pode transformar isso num projeto? Pode. Não subestime nenhum problema, tá? Então, você olhou para um problema. O próximo passo é você tentar identificar a complexidade do problema. Gente, quando eu falo complexidade, não é no sentido de ser difícil. Complexidade, em ciência, significa número de variáveis. Quanto mais coisas estiverem interferindo no meu problema, mais complexo ele é. Quanto menos coisas interferirem, menos complexo ele é. Isso significa dizer que todo problema é complexo. Então, uma questão aparentemente simples, como administrar o meu tempo para estudo, tem um nível de complexidade. Maria Eduarda, como é que eu meço o nível de complexidade? É só você começar a pensar em todos os elementos que compõem esse problema, que foi o exercício que a gente acabou de fazer. A gente já falou de idade, de gênero, a gente já falou de letramento digital, uso de recursos e ferramentas, a gente já falou de fatores psicológicos. O que vocês estão notando? Que todo problema é complexo. Significa dizer complexo o quê? Todo problema ele é multifacetado, ele tem muitas variáveis. Ele tem vários elementos que interferem ali na sua composição. Tudo bem? Quando a gente fala de delimitar um problema de pesquisa, a gente está falando de pegar essa complexidade que parece muito ampla e caótica e transformar em um objeto. Eu vou da complexidade do problema e vou refiná-lo, trabalhá-lo até transformá-lo em um objeto. Quando eu transformo em um objeto, por isso que o nome é objeto, eu objetifiquei aquele problema, eu transformei ele num elemento de controle. É objeto porque eu manuseio, é palpável. Maria Eduarda, como é que eu transformo um problema real, e todo problema real é complexo, como é que eu transformo um problema complexo em um objeto? Fazendo o trabalho de delimitação. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu o que significa complexidade? Me digam aqui no chat. Complexidade, os vários elementos que compõem, que interferem no problema.
Não é assim? Eu vou pegar um exemplo bem rapidinho, só para a gente poder trabalhar isso. Pronto. O Raimundo Júnior tinha colocado assim, ó, como problema, indisciplina em sala de aula. Tá aí um problema. Indisciplina em sala de aula. Vocês concordam que eu tenho inúmeros fatores, inúmeras variáveis interferindo nesse problema? Indisciplina em sala de aula. Me diga uma coisa. Eu posso analisar esse problema à luz da linguística? Posso? Eu posso analisar esse problema que é a indisciplina à luz da psicologia, da sociologia, da filosofia, da pedagogia, da avaliação, política pública, sistema educacional, modo de aplicação de avaliação em sala de aula, comportamental. O que é que vocês estão vendo? Que quando eu entendo que o meu problema é complexo, eu estou dizendo que ele pode ser analisado por vários pontos de vista. Vários, porque ele é complexo. Cada ponto de vista vai pegar um aspecto desse problema. Vem um psicólogo, vai olhar para o mesmo problema do Raimundo, vai dizer assim, ó, isso aqui é uma questão de psicológica, comportamental, fatores emocionais. Por isso que o aluno é indisciplinado. Aí vem o outro e diz assim, o aluno é disciplinado, por quê? Porque a proposta didática da escola não garante que ele fique atento. Aí vem outra pessoa da tecnologia e vai dizer assim, os alunos estão acostumados a estímulos múltiplos nas redes sociais, então eles ficam extremamente disciplinados em sala de aula porque não conseguem se concentrar. Tudo bem? E aí vem. Quando eu entendo que meu problema é complexo, eu entendo que ele pode ser analisado por vários pontos de vista. Esse problema, ele não é específico da minha área, ele é só um problema real, ele está lá no mundo. Pessoal, quando a gente fala de trabalho de delimitação, não é apenas recortar o problema e transformar no objeto. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando a gente fala de delimitação, não é apenas recortar o problema, que é todo complexo, e transformar em um objeto. Delimitar é quando eu faço esse movimento em uma área. Se lá no projeto de pesquisa o Raimundo fala um monte de coisa, traz um monte de informação interessantíssima sobre indisciplina em sala de aula, mas ele não cria um objeto específico da área dele, qual é a sua área, Raimundo? Se ele não cria um objeto específico na área dele, ele não tem um problema de pesquisa. Então, se você é um linguista, você tem que transformar o problema da indisciplina em um objeto da sua área. Raimundo é da pedagogia. Então, ele tem que transformar esse problema em um objeto da pedagogia. Tem que ser assim, Raimundo. Qualquer pessoa, especialmente a banca, que bata o olho no seu projeto, ao ler o problema, ela entende assim, ó, esse é um problema da pedagogia. O que acontece muitas vezes nos projetos, por isso que ou são reprovados ou têm uma nota muito baixa, é que alguns candidatos até conseguem fazer esse movimento de delimitação que eu vou mostrar agora como é que faz, que é sair do problema complexo para o objeto que é mais específico. Alguns candidatos conseguem até fazer isso, mas eles não conseguem entrar, transformar esse objeto, em um objeto da área. E aí eu quero que vocês raciocinem comigo. A palavra delimitar significa colocar limite. Estão notando isso? Delimitar é colocar limite. Ora, se eu sei que o meu problema é complexo, ou seja, ele é multifacetado, e cada face dele pode ser analisado por pesquisadores de diversas áreas, o que é delimitar para mim? É eu olhar para o problema e pensar, é aqui que eu vou encontrar o fator pedagógico. É isso que o Raimundo vai fazer. Ele vai dizer qual é o problema, por isso que o nome da seção do projeto é formulação do problema. Ele vai explicar o que é essa indisciplina em sala de aula, vai caracterizar, vai trazer informações. Aí, lá na frente, é que ele vai dar o pulo do gato, que a maioria dos candidatos não consegue.
Lá na frente ele vai dizer assim, ó, diante dessa problemática, chamo a atenção especificamente para o fator X. Pronto, é aí. É aí que o Raimundo vem e traz o elemento de natureza pedagógica dentro desse complexo. Se fosse eu, linguista aplicada, eu ia olhar outra coisa, não era o pedagógico. Eu podia olhar o mesmo problema, mas o elemento que eu ia focar no meu objeto não era o pedagógico, era aquilo que tem a ver com linguagem. Se fosse um psicólogo, ia olhar um outro elemento, vocês estão notando isso? Então, pessoal, delimitar o problema nada mais é do que o seguinte: você está diante de um problema que é complexo. E eu quero que você faça mesmo esse exercício. Quando vocês estiverem definindo o problema, pega um papel, se você for desse tipo, pega um papel ou tablet, qualquer coisa que sirva para você registrar. Lista, que nem eu faço aqui, ó, meus rascunhos. Lista tudo que você puder pensar que tem a ver com o seu problema. Ah, o problema da disciplina, ele envolve isso, ele envolve aquilo, envolve não sei o quê, ele é afetado por não sei o quê, envolve isso aqui, lista. Maria Eduarda, mas eu listei 20 coisas, ótimo. Depois que você lista, que é quando você vai estar diante da complexidade do seu problema, você vai, nessa lista, você vai exatamente no ponto que você vai desenvolver no seu projeto. E aí, é por isso que tem que ter a ver com a sua área, porque você vai delimitar, ou seja, colocar limites. Dentro desse problema, eu tenho isso aqui, que é específico da minha área de pedagogia. Isso é colocar limite no problema. Porque você não vai conseguir dar conta do problema na sua totalidade, é claro. Não tem como trabalhar, enfrentar a questão da indisciplina em sala de aula, trabalhando o fator emocional do aluno, a questão pedagógica, a didática do professor, os fatores psicológicos, gestão escolar, letramento digital, não tem como. Então, eu preciso escolher um elemento dessa minha complexidade. Tudo bem? Tá ok até aqui? Passo adiante? O passo adiante já é o passo a passo. A gente tem que entender isso daqui bem para poder aplicar o passo a passo direitinho. Muito bem, quem mais está entendendo? A ideia de que o problema é complexo e quando eu delimito, eu vou escolher só um elemento dele. Ele tem vários elementos, eu vou escolher um para focar. Perfeito. Vamos agora para o nosso passo a passo. Bom, vamos anotando aí. Pessoal, para você delimitar um problema, você vai precisar de 4 itens. Eu quero que vocês raciocinem do seguinte modo. Para cada item, são 4. Para cada item, eu quero que vocês pensem numa palavra ou numa expressão. Tudo bem? Eu quero que você já pense como se você estivesse escrevendo o problema de pesquisa. Eu vou explicar em linhas gerais o que é, depois a gente vai para a prática, ok? Vamos lá. Primeiro item é o tema. Todo projeto gira em torno do tema. Inclusive, na escrita, ele deve ser já uma das primeiras frases do seu projeto. Ah, mas o meu projeto não começa com a formulação do problema, começa com a introdução. Pois você vai botar o tema lá. É a primeira frase do seu projeto, é o tema. O que é o tema? O tema é o assunto. E ele é de natureza genérica. Ele é geral. Por exemplo, quando eu perguntei para vocês aqui a questão da indisciplina, indisciplina em sala de aula é um tema, vocês concordam? É genérico. Por exemplo, o Raimundo não disse que tipo de indisciplina é, se é em sala de aula presencial ou virtual, ele não falou isso. Qual é a faixa etária desses alunos? Ele não falou isso. Se é aula regular ou não, ele também não falou. Tudo bem? A faixa etária, se é escola pública, privada, educação básica ou superior, ele não falou. Ele só deu o assunto. O assunto é indisciplina na sala de aula. Então, o tema é o assunto, e ele tem essa natureza genérica mesmo. Pronto, Isabel. Isabel, guarda essa dúvida, que assim que eu terminar esse passo a passo, eu volto para ela, tá? E você me lembra. Então, tema é o assunto, ele tem essa natureza genérica mesmo, é uma palavra ou duas que sintetiza o que você está pesquisando. Por exemplo, se alguém chegasse para mim e falasse, Duda, tu pesquisa o quê? Eu digo, escândalo político. Pronto, isso é um tema. Tudo bem? Quero que você que está escrevendo o seu projeto, anote que palavra ou expressão equivale a meu tema.
Para ficar mais fácil, tema é a resposta que responde à pergunta: você trabalha com o quê na pesquisa? Imagine que alguém está perguntando isso. Imagine não, eu estou perguntando isso para você. Você trabalha com o que na sua pesquisa? Ou, a sua pesquisa é sobre o quê? Eu quero que você me responda com uma ou duas palavras. Só isso. Eu só quero o assunto. Tudo bem? Eu quero que pelo menos uma pessoa responda isso para mim aqui no chat. Estou perguntando para você. Você pesquisa o quê? Ó, o Renato colocou aqui. Impolidez linguística. Pronto, é um tema. Renato, eu vou falar exatamente sobre isso daqui a pouquinho. Impolidez linguística. A Ilka, TDAH. Tayane, eu trabalho com semiótica e perversidade. Isabel, prática pedagógica. André, avaliação educacional, discurso de ódio. A Isabelle. Pronto, vocês estão raciocinando junto comigo. Perfeito. Ótimo. O Paulo, aprendizagem matemática. A Giovana, escrita terapêutica. Exatamente. O raciocínio é esse. Eu quero uma palavra só, ou duas, que responda a pergunta, a sua pesquisa sobre o quê? Então, Raimundo colocou aqui, ó, intervenções pedagógicas. Discurso de ódio a adolescentes, o Diógenes. Pronto, só isso. Anotou, guarda aí. A gente vai formular a nossa frase já já. Esse é só o primeiro item. Vamos para o segundo. O segundo é o fenômeno. O que é o fenômeno? É a parte material, empírica, é o corpo onde o tema se realiza. Isso é interessante porque quando você estiver escrevendo o seu projeto, o fenômeno vai se transformar no seu corpus. Por isso que é corpo. Não é legal? A ideia aqui é que você saia da abstração do tema, que quando eu falo, por exemplo, escrita terapêutica, é só um assunto, é genérico, e é para ser. Agora eu quero que você pense numa segunda palavra ou expressão que define o seu fenômeno. Qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: o tema responde à pergunta, a sua pesquisa é sobre o quê? O fenômeno vai responder à pergunta seguinte: onde é que o seu tema acontece? Qual é o corpo, a materialidade? Escrita terapêutica. Vamos pensar no tema que a Giovana colocou aqui, escrita terapêutica. Eu quero que vocês tentem pensar em exemplos de coisa material, palpável, real, em que a escrita terapêutica acontece. Me dê um exemplo. André colocou no ensino fundamental. Então, olha, eu já estou tornando a coisa mais real, material. Giovana, nos diários. Pronto, agora a Giovana foi direto ao ponto. Quando ela diz diário, eu estou falando de uma coisa real. Você, inclusive, consegue imaginar. É um diário. Tudo bem? A Silmara, escrita terapêutico nas salas já é. Pronto. Então, o fenômeno é quando você consegue ver, identificar, escolher uma questão bem material, real. Ó, a Isabelle colocou aqui, eleições presidenciais de 2022 seria o tema, não é, Isabelle? Leonardo colocou aqui, o tema poderia ser habilidade de leitura em língua estrangeira, inglês, é muito longo? É longo, Leonardo, você já está quase fechando o problema. O que eu quero que vocês façam, é porque assim, alguns de vocês ainda estão pensando no tema e outros já têm quase um problema pronto. O exercício que eu quero que vocês façam é pense separadamente. Primeiro é o tema. Leonardo, é como se eu perguntasse para você assim, eu quero que você me responda em uma ou duas palavras. Você pesquisa o quê? Aí você diz assim, ó, habilidade leitora. Pronto. Guardou essa palavra ou essa expressão, é o seu tema. A Isabelle, discurso de ódio. Pronto, respondeu a pergunta, discurso de ódio. Agora eu quero que você separou essa informação, vamos agora escrever a próxima. A próxima é o fenômeno, que é a parte material, é onde, de fato, é o corpo desse tema, onde é que ele se realiza. Por exemplo, a Isabelle colocou o tema discurso de ódio. Me dei um exemplo de fenômeno. Uma coisa material onde esse discurso de ódio acontece, porque eu só posso analisar uma coisa que é palpável. Exemplos. Excelente, Raimundo. Pronto. Quando eu digo assim, ó,
discurso de ódio em rede social, eu já estou chegando no fenômeno. Elaine, comentários na internet, pronto, é um gênero bem específico. O Antônio Henrique, textos do Twitter, pronto, vocês estão entendendo. Fico felicíssima da vida. Vocês vão fazer esse exercício aí, tanto para quem está na seleção, quanto para quem já está no mestrado e doutorado. Isso é o fenômeno. Quanto mais específico você conseguir ser, melhor, tudo bem? Por exemplo, eu digo assim, ó, redes sociais, tá ótimo, mas há vários tipos de redes sociais. Para ser mais específica ainda, a gente poderia pensar numa rede X ou em duas redes, por exemplo. Tudo bem? Agora, a gente vai para o terceiro item. Você já definiu o tema, que é de natureza abstrata, e alguém pode estar perguntando assim, Maria Eduarda, mas por que você está pedindo para fazer separado? Isso é importante, pessoal, para a própria escrita do projeto, mas também é importante para a sua própria organização mental, cognitiva. Porque tal hora você não sabe nem qual é o seu tema. Você diz assim, ó, você pesquisa sobre o quê? Aí a pessoa responde assim, eu pesquiso rede social. Vocês notam que isso não é um tema? Rede social é suporte, é onde a coisa acontece. Eu preciso de um tema. Então, você, às vezes, que está criando um projeto, tem hora que você não sabe mais o que é corpus, o que é tema, o que é base teórica, que alguns também estão comentando aqui. Então, esse exercício é importante para você separar as coisas, tudo bem? Então, o tema é só o assunto. Responde a pergunta, sua pesquisa é sobre o quê? Rapidamente. Ó, a Isabela já foi bem específica. Rede social durante e após as eleições presidenciais de 2022. Pronto. Depois, fenômeno, que é a parte material empírica. Quanto mais empírico for, mais material, mais realista for evidente essa materialidade, melhor para você. Roberta, o tema, de preferência, eu quero uma palavra ou duas só. Eu não quero uma frase. A frase a gente vai formular só no final. Tem que fazer esse exercício para você saber qual é o tema e não misturar tema com as outras coisas do projeto. Pronto, Roberta colocou vazios urbanos. Ok, isso é o tema. Aí agora a Roberta vai pensar no fenômeno, que é a parte material. Onde é que você vai analisar esses vazios urbanos? Onde é que eles se materializam, acontecem? Muito bem. E aí o nosso terceiro item é o recorte. Maria Eduardo, o que é recorte? Aqui entra aquela questão do complexo, que eu falei do problema, e você escolher só um elemento dele. É exatamente aqui. Por isso que o nome é recorte. É recorte porque você realmente vai ter que cortar. Não tem como você analisar tudo do seu fenômeno. Então, você vai ter que especificar um ponto. Tudo bem? É aqui onde você sai da materialidade a que você já tinha chegado e você vai para o ponto mais material, o elemento mais específico possível dele. Por exemplo, eu vou analisar discurso de ódio, que é o meu tema, fenômeno. Vou colocar aqui, ó, rede social do Instagram. Já estão notando que é um fenômeno, não é? Perfeito. E aí eu vou para o recorte, é o elemento dentro da rede social do Instagram. Quando eu digo assim, ó, eu vou analisar 5 posts do perfil tal. Pronto, eu entrei no meu recorte. O recorte é o elemento específico do fenômeno que você vai analisar. E ele precisa estar lá, porque é ele que vai compor mais tarde o seu corpus de análise. Tudo bem? Ó, o Antônio Henrique tinha dado o exemplo dos textos do Twitter como fenômeno. Se eu pudesse pensar em um recorte, um elemento ainda mais específico, para você chegar ao recorte, pense em critérios mesmo para você escolher. Você tem que escolher um elemento do fenômeno, não dá para analisar tudo dele. Então, vocês vão ter que usar esse mesmo raciocínio. O Léo tinha comentado, tinha colocado o exemplo do comentário na rede social. Pronto, isso é um fenômeno. Quando é que eu chego no recorte? Quando eu digo que comentários são esses? Comentários no post tal, sobre assunto tal, no perfil tal. Vocês vão pensar aqui em recortes, tudo bem? E aí, por último, a gente vai chegar na abordagem teórica.
O seu problema de pesquisa, ele tem que ter uma palavra que indique qual é a sua área disciplinar, qual é a sua base teórica. E aqui vem uma pergunta que um de vocês fizeram, que é se o tema seria a mesma coisa que foi o Renato, colocou assim, ó, em polidez linguística, seria tema ou perspectiva teórica? Olha só. Quando eu peço para você escolher uma palavra que indique abordagem teórica, a gente pode ter duas situações. Às vezes, como é o caso do Renato, a própria palavra impolidez, ela já aponta para uma área teórica. Quando se fala de impolidez linguística, eu já estou dizendo que eu estou na linguística. Então, no caso do Renato, ele não precisa criar um quarto item para ter abordagem teórica. Ele já tem, porque coincidiu de a palavra do tema já apontar para uma base teórica. Nem sempre acontece isso. Por exemplo, o caso da pesquisa que o Raimundo estava colocando aqui, que era a indisciplina em sala de aula. Vocês notam que a palavra indisciplina, ela não aponta para uma área específica, indisciplina pode ser em qualquer área. Psicologia, sociologia, tudo bem? Então, você tem que pensar nos 4 itens separados. Se for o caso de haver algum tipo de coincidência, ótimo, porque aí a palavra da sua abordagem teórica já aponta para o tema. Por exemplo, eu sou da área do discurso, então, essa palavra discurso, discursivo, discursividade, ela tem que aparecer em algum momento do meu problema de pesquisa, ok? Ela precisa aparecer para a banca entender que meu projeto está situado em uma área específica. Então, quando eu digo assim, formação discursiva do escândalo político, ninguém vai entender que eu estou na nutrição, que eu estou na sociologia, porque formação discursiva indica, é um índice, né, da área disciplinar dos estudos do discurso. Vocês vão pensar a mesma coisa. Uma palavrinha que aponte para uma abordagem teórica. E aí, no final, o que é que vocês vão fazer quando vocês estiverem escrevendo cada um separadamente? Vocês vão juntar e criar uma frase. A gente vai fazer esse exercício aqui. A Roberta está perguntando qual a diferença entre o tema e o título. O tema é só o assunto, ele é uma palavra ou duas. O título, ele é mais parecido com o problema de pesquisa, porque a frase do problema de pesquisa, normalmente ela é bem semelhante ao título, tá? Mas o tema não. Pessoal, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Inclusive, eu vou digitar enquanto eu converso com vocês. Muito bem, vamos pegar aqui o exemplo da Isabelle. Primeiro, eu quero um tema. A Isabelle já tinha dito que era, deixa eu voltar aqui, discurso de ódio. Vou anotar aqui, ó, tema, discurso de ódio. Está em amarelo para destacar para a gente. Muito bem. Agora eu quero um fenômeno. Vamos acompanhar aqui a Isabelle. Ó, a Isabelle coloca assim: postagens e discurso de ódio contra o povo nordestino no portal virtual. Então, eu quero só a palavra que aponte para a expressão que aponte para o fenômeno. Ela colocou aqui postagens no portal virtual do G1. Pronto. Vocês estão notando aqui o raciocínio, né? Ó, tema, fenômeno do G1. Agora eu quero um recorte. Vamos pensar no recorte. O que é esse recorte? Ele pode ser, por exemplo, um critério temporal, ele pode ser um tema. Por exemplo, quando você diz assim, ó, discurso de ódio, tem fenômeno postagens no portal virtual, é discurso de ódio sobre o quê? Isso já pode ser um recorte. Discurso de ódio contra quem? Já é parte do recorte. Estão raciocinando aqui, ó. Pronto, então a Isabelle já deu aqui um recorte. Que é
durante e após as eleições presidenciais de 2022. Por que que isso é um recorte? Porque ela não vai analisar todo o fenômeno. O que é o fenômeno? Todas as postagens no portal virtual do G1. Não vai. Então, ela vai analisar só uma parte dessas postagens, ou seja, apenas aquelas que dizem respeito às eleições presidenciais de 2022. A Adriana colocou aqui, ó, poderia ser também contra o povo... Excelente, Adriana. Contra o povo nordestino durante as eleições? E é isso, vocês estão entendendo o que é o recorte. Eu poderia colocar também, ó, discurso de ódio contra a comunidade LGBTQI+, discurso de ódio contra a mulher, discurso de ódio contra negros e negras, discurso de ódio contra uma pessoa específica, né, nesses processos de cancelamento que a gente está vendo. Vocês estão notando que o recorte é quando eu especifico o máximo possível. Eu posso especificar em razão de um tema, como é o caso da Adriana aqui. O tema seria sobre o povo nordestino, né? Eu posso especificar a partir de um recorte temporal, que foi o critério da Isabelle. Ela especificou um período específico, são as eleições de 2022. E aí, agora, a gente vai para a abordagem teórica. Já dá para a gente entender que a pesquisa da Isabelle está na área dos estudos do discurso, mas os estudos do discurso é abrangente. Será que existe alguma palavra ou expressão que a Isabelle poderia usar que apontasse exatamente para a abordagem teórica dela? Quem é do discurso aí, dá uma ajuda. Porque, afinal de contas, eu posso ter, por exemplo, alguém do direito analisando discurso de ódio. Eu posso ter um sociólogo analisando discurso de ódio. Me dê uma expressão, uma palavra que aponte para uma área. Pronto, a Tati colocou aqui análise crítica do discurso, a Ilka colocou linguística, o Antônio colocou identidade e formação discursiva. Pronto. Etos discursivo, muito bem. Então, aqui, vamos usar o exemplo que a Tati colocou aqui, ó, análise de discurso crítica. Pronto. Qual é o trabalho que vocês vão ter que fazer agora? No projeto de vocês, obviamente, aqui é só um exemplo. Eu quero que vocês transformem esses elementos aqui, ó, tema, fenômeno, recorte e abordagem, eu quero que vocês juntem e formem uma única frase. O que a gente poderia escrever? Seria discurso de ódio, não, postagem no portal virtual do G1, durante e após as eleições presidenciais de 2022, à luz da análise do discurso crítica. Perfeito. Você não apenas criou o problema, como já criou o título. Excelente. Inclusive, isso já responde a uma pergunta que muita gente pode estar pensando aqui agora, que é qual é a diferença entre o problema de pesquisa e o título? E é a coisa mais simplória do mundo. A única diferença entre o problema de pesquisa e o título é que o problema é colocado a rigor na forma de uma pergunta, enquanto o título é só uma frase, normalmente título e subtítulo. Vamos fazer esse exercício. Ó, vou diminuir aqui para a gente poder escrever mais. Eu não sei se você vai lembrar da frase que você acabou de colocar no áudio. Mas, ó, vamos pegar isso aqui e transformar no problema de pesquisa que ela acabou de fazer. Mas eu quero que vocês imaginem uma pergunta. É isso que vai fechar a sessão do problema. A sessão do problema de pesquisa ela é encerrada com uma pergunta.
Você vai transformar essa frase que você acabou de dizer em uma pergunta. Vamos tentar formular? Ó, vou dar um exemplo aqui. Como se constitui o discurso de ódio em postagens no portal virtual do G1, durante e após as eleições presidenciais de 2022, à luz da análise de discurso crítica? Pronto, eu acabei de criar um problema de pesquisa, quando eu transformo essa frase em uma pergunta. E se fosse para transformar em um título, eu vou usar os mesmos elementos. Eu quero que vocês me deem aqui uma possibilidade de eu transformar isso em um título. Eu quero título e subtítulo. Por exemplo, tal, tal, dois pontos, não sei o que lá. Me deem aqui um exemplo, com essas mesmas expressões. Alguma sugestão? Vamos pensar aqui em um título, depois o subtítulo. Por exemplo, uma análise de discurso crítica de postagens no portal virtual do G1, dois pontos. O discurso de ódio durante e após as eleições presidenciais de 2022. Ponto. Acabei de criar um título, com essa estrutura título e subtítulo. Então, o que é que vocês estão notando? Isso daqui é simplesmente o núcleo do seu projeto. Se vocês notarem, o tema é o assunto, ou seja, em torno do que a sua pesquisa gira. Em outras palavras, o tema é o índice do seu problema. Qual é o seu problema? Meu problema é o discurso de ódio. Muito bem. Quem é o fenômeno e o recorte? Eles vão compor mais tarde o que você vai chamar de corpus. É isso aqui que você vai levar lá para a metodologia e vai dizer como é que analisa. E a abordagem teórica? A abordagem teórica vai indicar a sua fundamentação teórica. Então, é essa teoria, lá na análise de discurso crítico, que você vai desdobrar no seu projeto. É por isso que é o núcleo do seu projeto, o problema. Ele diz qual é a base teórica, ele diz qual é a sua metodologia, qual é o seu corpus, e mais, ele já está indicando o seu título. Por quê? Para formular o problema, eu apenas crio uma pergunta, depois eu uso os mesmos itens para criar o título. Vocês entenderam direitinho aqui? Muito bem, perfeito. E aí vocês podem utilizar isso tanto em projetos de seleção, quanto em projetos de qualificação, inclusive na própria tese ou dissertação. E aí eu quero, para a gente fechar com chave de ouro, sei que já está todo mundo meio cansado, já é 20 horas e 14 minutos, mas para fechar com chave de ouro, olha só. Eu não coloquei essa ordem aqui à toa. Essa ordem de primeiro tema, depois fenômeno, depois recorte, depois abordagem, eu não coloquei à toa. Essa é a ordem que você vai desdobrar quando estiver escrevendo a seção do problema de pesquisa. Quando você estiver escrevendo a seção, você começa pelo tema, por exemplo, discurso de ódio. Aí o primeiro parágrafo vai ser: no Brasil, o discurso de ódio tem avançado, principalmente nas redes sociais, não. Apresentei o meu tema. Aí no segundo parágrafo, eu venho com fenômeno. Aí você vai colocar: mais particularmente, pôde-se observar isso no portal G1, através das postagens, não. Pronto. Terceiro parágrafo é o recorte. Dentre essas postagens, aquelas que foram feitas especialmente durante as eleições presidenciais de 2022, chamam a atenção pelo motivo de... Aí você vai dizer lá. E aí você fecha dizendo: diante dessa problemática, pretende-se aventar uma análise, realizar uma análise, utilizando para isso os pressupostos teóricos e metodológicos da análise de discurso crítica. Aí você fecha o parágrafo
e no seguinte você diz qual é o seu problema. Aí você coloca, conforme observado anteriormente, ou conforme colocado anteriormente, o problema para o qual esta proposta de pesquisa se volta reside especificamente em... Aí você vai transformar aquilo na pergunta, numa única frase. Como se dá o discurso de ódio em postagens no portal virtual da G1 durante e após as eleições presidenciais à luz da análise do discurso crítica? Pronto, você acabou de criar a seção do seu problema de pesquisa perfeita. Então, quando vocês estiverem escrevendo, tentem formular cada um desses itens em um parágrafo, tudo bem? E feche a sessão com a pergunta. A Isabel me lembrou aqui da perguntinha. Isabel, eu perdi aqui no feed. Alguém me recupera rapidinho a pergunta dela? Estou voltando. Ah, está aqui. Na minha seleção, a justificativa é junto com a delimitação do problema. Eu sempre falo isso para os meus alunos, Isabel, de escrever separado. E quando o edital pedir para juntar, você junta. Mas vamos lá. A delimitação do problema é exatamente isso que a gente acabou de colocar aqui, tudo bem? O que é a justificativa? São as razões que justificam você analisar esse problema. Então, você pode apresentar o problema, exatamente seguindo o passo a passo que eu acabei de dizer, e aí depois, em vez de você fechar a sessão, você continua com a justificativa. Aí você diz, o motivo de se estar analisando essa problemática se deve especialmente a... Aí você traz as razões da sua pesquisa, tudo bem? Você escreve separado e aqui você pode juntar. Ok, Isabel? Obrigada. É o Tássio. A abordagem teórica e a fundamentação teórica. Isso, Tássio. Muito bem. Só que você não vai usar o termo fundamentação teórica no problema, né? Porque ele é o nome de uma seção. Então, tem que ser só uma palavra ou expressão que aponte para aquela área. Às vezes, como é o caso aqui do nosso colega, acho que foi o Léo, ou do Raimundo, não me lembro agora, coincide de o seu tema, por exemplo, em polidez linguística, já ser o nome da teoria, não é? Mas nem sempre é. É exatamente o exemplo da Isabelle aqui. O tema discurso de ódio, ele não é o nome da teoria. Ela teria que colocar um nome, uma palavra que apontasse para a teoria. Jovens, é assim que nós encerramos nosso encontro de hoje. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês, porque às vezes, quando a gente está fazendo um projeto, principalmente sozinho, a gente enfrenta uma série de dificuldades, e a gente pode até consultar manuais, guias, que tem aí avulsamente nas redes sociais, você pode baixar, você pode comprar esses manuais, mas falta a parte prática, né, de você, tudo bem, eu sei o que é uma fundamentação teórica, eu sei o que é um problema, eu quero saber como é que eu faço, como é que eu formulo, né? Então, a ideia é apresentar a vocês, compartilhar com vocês como é que um cientista pensa, o raciocínio científico, porque com isso vocês conseguem criar qualquer problema de pesquisa. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui o tema da Isabelle, e vocês conseguiram criar um problema com o tema dela. Ou seja, vocês, a partir desse momento, são absolutamente competentes para criar um problema com qualquer tema, porque vocês entenderam o raciocínio, né? E é isso que é interessante, é isso que é importante. Tudo bem? E aí eu já aproveito para deixar aqui um convite para vocês. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter uma aula como essa, de oficina. Eu passei mais de um mês me preparando para essa próxima aula, porque achei tão interessante, que é sobre o uso do chat GPT. Então, eu vou mostrar a vocês algumas formas. Eu separei pelo menos 10 maneiras de usar o chat GPT. A gente já fez um encontro em uma das segundas-feiras sobre o chat GPT para definir o tema da pesquisa, mas a gente ainda não tinha pensado o chat GPT para ajudar em outras coisas. E eu já fiz uma série de testes, é incrível. O chat GPT ajuda você a identificar lacuna de pesquisa, ele sugere ferramentas metodológicas, por exemplo, quando que é melhor fazer a entrevista ou questionário? Você coloca o seu corpus lá e faz o comando. Então, assim, é interessantíssimo, muito, é uma ferramenta maravilhosa. E aí eu vou, na próxima segunda-feira, esse mesmo esquema, né? Vocês se inscrevem, a gente manda o link no privado. Tudo bem?
Então é isso, encerramos por hoje. Obrigada pela participação de vocês e eu espero demais que vocês que estão aqui fazendo o projeto de pesquisa sejam aprovados nas seleções que vocês pretendem e me deem um retorno, porque eu fico imensamente feliz quando eu fico sabendo da aprovação de vocês, eu fico encantada junto com vocês, tá? Beijão, tchau, tchau, gente. Até a próxima segunda-feira, não faltem, não me deixem sozinha. Tchau, tchau.